A chuva caía fria e implacável sobre o Morumbi, transformando as ruas arborizadas do bairro nobre em rios escuros e espelhados. As gotas batiam com força contra os muros altos de uma mansão de arquitetura modernista, uma fortaleza de concreto e vidro que parecia indiferente à tempestade. Câmeras de segurança, como sentinelas silenciosas, vigiavam um jardim perfeitamente podado, mas sem alma, onde cada folha parecia ter sido colocada em seu lugar por decreto. A iluminação amarelada dos postes de luz criava uma aura de isolamento, destacando a opulência estéril da propriedade e o mundo desolador que se estendia para além de seus portões. Era uma noite em que a riqueza parecia apenas uma forma mais sofisticada de solidão, um abrigo suntuoso que não conseguia impedir que o frio do lado de fora se infiltrasse na alma de quem vivia lá dentro, tornando o silêncio quase tão opressor quanto o som da tempestade. Lá dentro, no silêncio quase sepulcral da sala de estar, Arthur Vasconcelos olhava para a chuva sem realmente vê-la. Aos 52 anos, ele era o arquiteto de um império tecnológico, um homem cujo nome movia mercados, mas que vivia como um prisioneiro em seu próprio castelo. Vestido com um suéter de cachemira impecável, seus cabelos grisalhos alinhados com precisão, ele era a imagem do sucesso. Contudo, seus olhos contavam outra história, uma de luto profundo e cansaço permanente. Há 5 anos, o mundo dele havia se partido em um acidente de carro, levando sua esposa e sua pequena filha, Laura. Desde então, a mansão se tornara um mausoléu, cada cômodo uma lembrança congelada no tempo. De repente, o som agudo da campainha rasgou o silêncio, uma afronta à sua solidão controlada, e a irritação endureceu seu rosto antes mesmo que ele se levantasse para atender. Ele caminhou até o interfone, o corpo movendo-se com uma rigidez contida, pronto para dispensar quem quer que fosse com uma frase curta e definitiva. Ao pressionar o botão, uma voz de mulher, fraca pela fome, mas fortalecida pelo desespero, soou pelo alto-falante. Senhor, por favor, só queria um prato de comida para nós. Estamos sem comer fazem 2 dias. Arthur sentiu uma pontada de impaciência. Era sempre a mesma história, a mesma interrupção. Seu dedo já se movia para desligar, para restaurar o silêncio sagrado de sua dor, quando um relâmpago rasgou o céu, iluminando a noite por um segundo ofuscante. E nesse instante, no pequeno monitor de alta definição, o rosto de uma menina de 6 anos foi banhado pela luz, seus olhos enormes, seus cachos grudados na testa pela chuva. O coração de Arthur parou. Ele não via uma estranha. Ele via um fantasma. Ele via Laura. O mundo ao redor dele desapareceu. O som da chuva, o frio do mármore sob seus pés, a irritação de momentos atrás, tudo se dissolveu em um estado de choque profundo. Sua mão, que antes ia desligar, agora tremia sobre o botão que abria o portão. Ele o pressionou mecanicamente, em transe, como se uma força externa guiasse seus movimentos. As barreiras que ele levou 5 anos para construir, tijolo por tijolo de indiferença e luto, desmoronaram em um único instante, pulverizadas pela imagem de uma criança que não deveria estar ali. É por momentos como este, que nos deixam sem ar e mudam um destino para sempre, que pedimos sua inscrição no canal. Cada novo apoio nos dá a força para continuar contando relatos que precisam ser ouvidos, histórias sobre como a vida pode se quebrar e se refazer no mais inesperado dos encontros. O portão de ferro maciço deslizou para o lado com um zumbido baixo e suave, um som que Helena e Lia nunca tinham ouvido de perto. Elas entraram no pátio da mansão como quem pisa em solo sagrado e proibido, encolhidas sob a chuva que agora parecia menos agressiva, abafada pela grandiosidade do lugar. O mármore branco do caminho que levava à porta principal
Era escorregadio e gelado sob os sapatos finos e gastos de Helena. Arthur as observava da soleira. Uma figura imóvel e sombria, contra a luz quente que vinha de dentro. Ele não disse uma palavra, apenas gesticulou para que entrassem, seus olhos fixos no rosto de Lia, buscando traços de sua própria filha em cada gota de chuva que escorria pela bochecha da menina. Para ele, aquele momento não era real. Era um delírio febril, um sonho doloroso, do qual ele não conseguia acordar. Ele as guiou por corredores vastos e silenciosos, onde o único som era o eco de seus passos molhados no chão polido. Chegaram a uma cozinha que parecia maior do que qualquer casa onde Helena já morara. Um espaço de aço inoxidável, granito preto e tecnologia de ponta. A empregada, uma senhora de meia-idade chamada Cida, estava terminando de limpar e parou, assustada, ao ver as duas figuras encharcadas e miseráveis. Arthur não deu explicações. Sua voz saiu rouca, um comando que não admitia questionamentos. Dê comida a elas, o que tiver de mais quente. Enquanto Cida se movia, atordoada, para aquecer uma sopa e preparar sanduíches, Arthur se encostou em uma bancada de braços cruzados. Ele não as olhava com pena, mas com uma intensidade quase clínica, como se tentasse decifrar um enigma impossível que havia batido à sua porta no meio da tempestade. Lia, sentada em uma cadeira alta que a fazia parecer ainda menor, comeu com a urgência desesperada da fome. Helena, por outro lado, comia devagar, cada colherada um misto de gratidão e profunda humilhação. Ela observava o homem que as acolhera, tentando entender o que se passava por trás daquele olhar vazio e perdido. Quando terminaram, o silêncio na cozinha era pesado, preenchido apenas pelo som da chuva lá fora. Foi então que Lia, com o estômago finalmente cheio e um pouco de cor de volta ao rosto, desceu da cadeira. Ela caminhou timidamente até Arthur, que a observou se aproximar com o coração martelando no peito. Em suas mãozinhas, ela segurava metade de seu sanduíche. Com uma seriedade infantil, ela estendeu o pão para ele. Para você, disse ela com a voz suave. Aquele gesto simples, um ato de partilha vindo de quem não tinha nada, quebrou a represa de 5 anos de dor contida e uma única lágrima silenciosa rolou pelo rosto de Arthur. Naquela noite, Helena e Lia não voltaram para a rua. Arthur as instalou em um quarto de hóspedes no andar de cima, um cômodo luxuoso, com lençóis de algodão egípcio e um banheiro privativo maior que o antigo apartamento delas. Helena deitou Lia na cama macia e ficou observando-a dormir, o peito apertado por uma mistura de alívio e pavor. Quem era aquele homem? Por que ele as ajudara? Ela sentia o perigo em sua generosidade inexplicável, mas a segurança daquele quarto era um luxo que ela não podia recusar. Enquanto isso, em seu próprio quarto, Arthur não conseguia dormir. Ele caminhou até o corredor e parou em frente a uma porta branca, a do antigo quarto de Laura. Ele não a abria há anos. Agora, a presença de outra menina de 6 anos sob seu teto transformava aquele santuário em uma câmara de tortura. Os dias seguintes se desenrolaram em uma rotina estranha e frágil. Arthur se mantinha distante, trabalhando de seu escritório em casa, mas seus olhos sempre encontravam Lia. Ele a via correr pelo jardim, a via desenhando na mesa da cozinha e cada risada dela era como uma facada e um bálsamo ao mesmo tempo. Ele estava em guerra consigo mesmo. Uma parte dele, a racional, gritava que aquilo era uma loucura, que ele estava projetando sua filha morta em uma criança estranha, um ato de egoísmo cruel. Outra parte, que ele pensava ter morrido há 5 anos, sentia uma faísca de vida retornar ao seu peito oco. Ele se sentia culpado por esse alívio, como se estivesse traindo a memória de Laura ao encontrar consolo na presença de Lia. É por causa de momentos de pura fragilidade humana, em que não sabemos se estamos fazendo o certo ou apenas prolongando a dor,
que histórias como esta merecem ser contadas. O labirinto da mente de um homem quebrado pelo luto é um lugar solitário e assustador. E a chegada inesperada daquela menina era tanto a sua possível salvação quanto a sua potencial ruína. Se você também se sente tocado por essa busca desesperada por um novo sentido, inscreva-se no canal para nos ajudar a continuar compartilhando relatos que exploram as profundezas da alma humana e a complexidade de recomeçar. Incapaz de lidar com a incerteza emocional que o consumia, Arthur recorreu à única ferramenta que sempre confiou: a lógica e o controle. Ele ligou para o chefe de sua segurança pessoal, um ex-policial chamado Marcos, um homem discreto e eficiente que trabalhava para ele há mais de uma década. A ordem foi direta e sigilosa. Quero que você descubra tudo sobre uma mulher chamada Helena e sua filha, Lia. De onde vieram? Quem são? Por que estão na rua? Use todos os recursos necessários, mas seja invisível. Ele justificou para si mesmo como uma precaução de segurança. Uma necessidade de saber quem ele havia colocado dentro de sua fortaleza. Mas, no fundo, ele sabia que era mais do que isso. Era uma busca desesperada por uma resposta que fizesse sentido, algo que explicasse a coincidência que estava virando seu mundo de cabeça para baixo. Helena, por sua vez, sentia o peso daquela hospitalidade como uma dívida impagável. Ela não era do tipo que aceitava caridade. Tentava ajudar Cida na limpeza, insistia em lavar suas próprias roupas e passava os dias procurando empregos online em um tablet antigo que Arthur lhe emprestara. Certa tarde, ela tomou coragem e foi até o escritório dele. Senhor Vasconcelos, eu não sei como agradecer por tudo, mas não podemos mais abusar da sua bondade. Assim que eu conseguir um emprego, qualquer coisa nós iremos embora. Arthur apenas a olhou por cima dos óculos de leitura, seu rosto uma máscara indecifrável. Fiquem, ele disse a voz firme. Ainda não é seguro lá fora. A desculpa era fraca, mas a ordem era clara. Ele não estava pronto para deixá-las ir. O primeiro relatório de Marcos chegou 2 dias depois em um envelope lacrado. As informações confirmavam a história de Helena e pintavam um quadro ainda mais sombrio. Ela estava fugindo de um ex-marido, Ricardo Alves, um homem com histórico de violência doméstica e comportamento controlador. Havia uma ordem de restrição contra ele, mas como tantas vezes acontece, o papel não fora capaz de protegê-la. Ele a perseguira por 2 cidades depois que ela o deixou, forçando-a a viver na clandestinidade, pulando de abrigo em abrigo até que seus recursos se esgotassem por completo. O perigo que Helena descrevera não era um exagero, era uma ameaça real e iminente. A leitura do relatório solidificou algo em Arthur. Sua motivação começou a mudar de uma necessidade egoísta para um instinto protetor. Um dia, enquanto vagava pela casa, Lia descobriu a porta branca que Arthur nunca abria. Com a curiosidade inocente de uma criança, ela a empurrou e entrou no quarto de Laura. O cômodo estava perfeitamente preservado, como uma cápsula do tempo. Brinquedos arrumados, livros na prateleira, um vestido pendurado na porta do armário. Arthur a encontrou ali, sentada no chão, folheando um livro de contos de fadas. O choque inicial o paralisou. Uma onda de dor o atingiu com força. Ele estava prestes a mandá-la sair, a trancar aquela porta para sempre, quando Lia olhou para ele com seus grandes olhos castanhos e perguntou: "Você pode ler para mim?" E pela primeira vez em 5 anos, Arthur entrou naquele quarto, sentou-se ao lado dela e, com a voz embargada, começou a ler a história. Às vezes, um pequeno gesto de uma criança pode abrir uma porta que trancamos por anos. É a pureza deles que nos lembra que a vida continua, mesmo quando nosso coração insiste em parar. Se você acredita no poder transformador desses encontros, junte-se à nossa comunidade. Sua inscrição é o que nos permite trazer mais relatos de esperança.
Enquanto lia para Lia, Arthur sentiu uma peça se encaixar em sua mente. O nome do ex-marido de Helena, Ricardo Alves, soava vagamente e familiar. Naquela mesma noite, ele pediu a Marcos que fizesse uma busca cruzada nos registros de ex-funcionários de sua empresa. A resposta veio na manhã seguinte e o atingiu como um soco no estômago. Ricardo Alves não era um estranho. Ele havia sido gerente de projetos na Vasconcelos Tech, demitido pelo próprio Arthur 6 anos antes por desvio de fundos e fraude corporativa. A demissão fora humilhante e pública dentro da empresa. A coincidência deixou de ser um mistério para se tornar uma possibilidade assustadora. O mundo de Arthur, que já estava frágil, começou a se despedaçar de uma forma completamente nova e aterrorizante. O golpe final veio horas depois, com uma ligação urgente de Marcos. "Senhor, temos um problema. Há um carro parado no final da sua rua há 2 horas. Conseguimos uma imagem do motorista. É ele, é Ricardo Alves." Arthur caminhou em silêncio até a sala de controle de segurança, um cômodo que ele raramente usava. Nas dezenas de monitores que exibiam cada ângulo de sua propriedade, ele ampliou a imagem da câmera da rua. Lá estava o rosto do homem do relatório, um rosto contorcido pela raiva e pela obsessão. Ele estava observando a mansão. O santuário havia sido violado. A ameaça não era mais uma história em um pedaço de papel. Estava ali, a poucos metros de distância, esperando. E pela primeira vez em muito tempo, o luto de Arthur deu lugar a outro sentimento. Uma fúria fria e protetora. Ele não esperou a polícia. O instinto, um animal, adormecido por 5 anos de luto, assumiu o controle. Arthur desceu as escadas em um silêncio mortal, cada passo calculado. Encontrou Ricardo na sala de estar, o mesmo cômodo onde as fotos de Laura sorriam de cada superfície. O invasor estava encharcado, os olhos injetados de ódio e desespero, segurando um pé de cabra com as mãos trêmulas. Helena e Lia estavam encolhidas perto da lareira apagada, o terror congelado em seus rostos. Ricardo não estava ali apenas por Helena. Seus olhos se fixaram em Arthur, e um sorriso doentio se espalhou por seu rosto. Vasconcelos, ele cuspiu o nome como um veneno. Você se esconde em sua fortaleza, mas o mundo lá fora não esquece. Você tirou tudo de mim. Agora eu vim buscar o que é meu por direito, e talvez algo seu também. Ele gesticulou com a arma improvisada na direção de Lia. O ar na sala ficou rarefeito, pesado com a tensão e as memórias. Arthur posicionou-se sutilmente entre Ricardo e a pequena família que ele agora abrigava. Isso é entre você e eu, Alves. Deixe-as fora disso, disse ele, a voz surpreendentemente calma, uma camada de gelo sobre uma fúria vulcânica. Ricardo riu. Um som quebrado e maníaco. Tarde demais. Tudo sempre foi sobre você. Você me humilhou, me jogou fora como lixo. Você achou que não haveria consequências? Ele deu um passo à frente, os olhos brilhando com uma loucura triunfante. Aquele acidente não foi um acidente. Eu só queria te dar um susto, danificar seu precioso carro, como você danificou minha carreira. Eu não sabia que sua esposa e sua filhinha estariam nele. Mas sabe de uma coisa? Foi a melhor coincidência da minha vida. Você mereceu cada segundo daquela dor. A confissão pairou no ar, uma onda de choque que sugou todo o som do ambiente. Para Arthur, o mundo se inclinou em seu eixo. 5 anos de culpa, de perguntas sem respostas, de uma dor que ele internalizara como um castigo aleatório do destino. Tudo se cristalizou naquele momento em uma única verdade monstruosa. O rosto do homem à sua frente não era mais o de um criminoso comum. Era a personificação de seu inferno pessoal.
Ele olhou para Lia, que tremia de medo, os olhos enormes fixos nele, e naquele instante a imagem dela se sobrepôs à de Laura, não como uma substituta, mas como uma continuação. A dor paralisante que o definira por tanto tempo se transformou em uma clareza cortante. Ele se virou para Ricardo, e o vazio em seus olhos foi preenchido por uma chama fria e letal. Você tirou minha filha de mim uma vez, disse Arthur, a voz baixa e ressoando com um poder que ele não sabia que ainda possuía. Você não vai tirar a única chance que eu tenho de viver de novo. Naquele momento, ele deixou de ser um fantasma assombrado pelo passado e se tornou um guardião lutando por um futuro. Antes que Ricardo pudesse reagir, Arthur avançou. Não foi um ataque de fúria descontrolada, mas um movimento preciso, impulsionado por 5 anos de dor reprimida e um novo propósito avassalador. Ele não era um lutador, mas era um homem que não tinha mais nada a perder e, subitamente, tudo a proteger. Ele desviou do golpe desajeitado com o pé de cabra e usou o próprio peso do agressor contra ele, derrubando-o no chão com uma força que surpreendeu a ambos. O objeto de metal caiu com um estrondo no mármore. A luta foi breve e brutal, não uma troca de golpes, mas a subjugação de uma ameaça. Arthur o imobilizou no chão, o joelho pressionando suas costas, a adrenalina cantando em suas veias como um hino de renascimento. As sirenes, que antes pareciam distantes, agora soavam urgentes, cada vez mais próximas. A polícia, alertada pelo sistema de segurança silencioso que Arthur ativara ao descer as escadas, estava chegando. Ricardo se debatia inutilmente sob seu peso, a arrogância substituída por um pânico animalesco. Arthur não disse mais nada. Seu olhar se ergueu do homem derrotado no chão e encontrou o de Helena. Nos olhos dela, ele viu não apenas gratidão, mas um entendimento profundo. Ela se aproximou lentamente, puxando Lia para junto de si e colocou uma mão trêmula no ombro de Arthur. Foi um toque leve, mas que ancorou-o de volta à realidade. O confronto havia acabado. A verdade, por mais terrível que fosse, o havia libertado. Naquela sala, cercado pelos fantasmas de seu passado e pela promessa de um futuro, Arthur Vasconcelos sentiu o peso de seu luto finalmente começar a ceder. Os meses que se seguiram foram de uma reconstrução silenciosa e profunda. Com Ricardo Alves, enfrentando a justiça, não apenas pela invasão, mas pela confissão que reescreveu o passado de Arthur, uma nova paz começou a se assentar sobre a mansão. Não era uma paz vazia como a de antes, mas uma preenchida por conversas baixas na cozinha, pelo som de desenhos animados na televisão e pelo cheiro de bolo assando no forno, uma cortesia de Helena que aos poucos trazia vida de volta àquele espaço. Arthur, por sua vez, começou a enxergar o mundo em cores novamente. Ele não via mais o fantasma de sua filha em Lia, mas a menina vibrante e única que ela era. A dor da perda de Laura não desapareceu, mas se transformou. Deixou de ser uma âncora que o afundava para se tornar uma estrela guia, um lembrete do amor que ele era capaz de sentir e que agora podia oferecer novamente. A decisão não foi verbalizada em um grande momento dramático, mas construída em gestos diários. Foi na maneira como Arthur ajudava Lia com o dever de casa, na forma como Helena cuidava do jardim, plantando flores onde antes só havia grama perfeitamente aparada, e no jeito como os 3 se sentavam para jantar, não como anfitrião e hóspedes, mas como uma unidade. Um dia, enquanto observava Lia correr atrás de borboletas no jardim, Arthur se virou para Helena e disse, com a voz embargada pela emoção, "Eu não quero que isso acabe." Helena sorriu, um sorriso genuíno que alcançou seus olhos pela primeira vez em muito tempo. "Nem eu," ela respondeu. O processo de adoção de Lia por Arthur foi o passo seguinte, uma formalidade legal para algo que seus corações já haviam decidido.
Ele não estava se tornando o pai substituto de Lia, mas o pai que o destino lhe deu a chance de ser. O passo seguinte foi ainda mais transformador. Arthur vendeu sua participação majoritária na Vasconcelos Tech, o império que construiu com lógica e ambição, e redirecionou sua fortuna e sua energia para um novo propósito. Ele criou a Fundação Laura Lia, uma instituição dedicada a oferecer abrigo, apoio jurídico e psicológico para mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade. A mansão no Morumbi, antes um mausoléu de luxo e solidão, tornou-se a primeira sede da fundação. Um lugar onde o portão de ferro agora se abria para acolher, e não para isolar. As paredes, antes decoradas com arte moderna e fria, agora exibiam desenhos coloridos feitos por dezenas de crianças. O silêncio opressor foi permanentemente quebrado por risadas, choros de alívio e conversas cheias de esperança. A vida de Arthur encontrou um novo significado, não em algoritmos e lucros, mas em cada história de recomeço que ele ajudava a construir. Ele, Helena e Lia formaram uma família unida pelo acaso, fortalecida pela adversidade e definida pelo amor. A dor do passado nunca seria esquecida, mas foi integrada a um presente cheio de propósito. O rosto de Laura ainda sorria das fotografias, mas agora ao lado de novas fotos de Lia em uma celebração da continuidade da vida e do amor que se expande. Relatos como o de Arthur provam que a esperança pode bater à nossa porta da forma mais inesperada, mesmo na noite mais escura, e é para continuar compartilhando essas poderosas jornadas de superação e renascimento que pedimos o seu apoio. Inscreva-se, pois cada novo membro nos ajuda a levar mais luz a quem precisa ouvir que é possível recomeçar.